Você já parou para pensar nisso? Se hoje fosse o seu último dia? Bom, a morte é um tema que muitas vezes evitamos de falar. Ela é como fosse uma sombra que paira sobre a nossa jornada terrena. Ela é uma realidade inevitável. Mas apesar de ela ser inevitável, de ela estar sempre ali ao nosso lado, no nosso cotidiano, a gente vê nas notícias, nos jornais, nas redes sociais, milhares de pessoas morrendo por ano, por dia e por hora. Muitas pessoas não levam essa realidade a sério. E por quê? Bom, Satanás, ele tem enganado muitas pessoas e tem arrastado multidões para com ele. Porque ele anuncia umas doutrinas totalmente contra a palavra de Deus. E eu vou citar aqui duas doutrinas. A primeira é a reencarnação. A doutrina da reencarnação é um tema de que leva a pessoa a entender de que quando morrer, ela pode ter várias oportunidades de corrigir o erro da primeira vida. E o segundo tema, e não tão muito distante, que é a segunda doutrina, é a doutrina do purgatório. O purgatório leva também a pessoa a compreender de que ela vai passar por um estado ou em um lugar em que ela também terá a oportunidade de fazer tipo como se fosse uma caminhada de aperfeiçoamento, que ela vai se purificando sozinha até encontrar a perfeição e ter a vida eterna. Essas duas doutrinas são perigosas. Por quê? Porque leva as pessoas a compreender de que essa vida é como se fosse um test drive. Como se ela fosse numa concessionária e o cara entregasse um carro ou uma moto e falasse para ela, ó, você vai fazer um teste, se você não gostar, você pega outro, se gostar, você pode ficar. Então essas duas doutrinas levam as pessoas a compreender isso, de que depois da morte, elas têm a oportunidade de corrigir os pecados que elas alimentaram durante a primeira vida. Mas não é assim. A palavra de Deus nos mostra que essas doutrinas são totalmente erradas, de que elas não são de Deus, não parte de Deus. Pois a palavra de Deus, que é a luz que nós devemos seguir, vai nos dizer o que acontece com o ser humano depois que ele morre, o fato mesmo. Bom, para nós compreendermos esse tema tão importante, precisamos abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia e vamos compreender o que acontece com o homem depois que morre.